Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, Camila vive dias de apreensão. Desde que se aproximou de Marlon e o romance entre os dois começou a florescer, ela não consegue deixar de se preocupar com Dedé. O menino, a quem ela criou com tanto carinho, pode não entender ou aceitar de imediato a nova relação. Camila tenta equilibrar os sentimentos, sem saber como preservar o vínculo com Dedé enquanto se entrega a esse novo amor. Enquanto isso, um clima tenso se forma na casa de Filipa. Em um momento de descuido, Jaques oferece bebida a ela que acaba se embriagando. Aproveitando-se da situação, ele insinua seu interesse por ela, deixando Filipa desconcertada. A jovem, vulnerável, se vê dividida entre a proximidade inesperada com Jaques e os sentimentos que ainda não entende completamente. Danilo, por sua vez, tem uma conversa sincera com Manuel. Ele revela que, mesmo com outras oportunidades surgindo, deseja continuar trabalhando como motorista por mais um tempo. Para ele, o volante representa mais do que um simples trabalho. É uma forma de se reconectar com sua rotina e com o que realmente importa. No escritório, Marlon repreende Castanho por uma atitude impulsiva. O comentário do rapaz irrita o superior, que não aceita ser questionado. A tensão entre os dois se acirra, e Marlon passa a perceber que lidar com Castanho exigirá jogo de cintura e firmeza. Alan, atento ao comportamento do chefe, alerta Marlon sobre os perigos de confrontar Castanho de maneira direta demais. Em outro canto da história, Filipa encontra conforto nos braços de Abel. Ela o abraça, buscando segurança, mas sua mente ainda está abalada pela recente aproximação de Jaques. Confusa, Filipa tenta entender seus próprios sentimentos, enquanto Abel percebe que há algo a mais incomodando a jovem. Léo, com seu jeito alegre, leva Dedé para brincar com Sofia. As crianças se divertem, mas um comentário inocente de Dedé chama a atenção. Ele diz a Sofia que Marlon é namorado de Camila. Léo, que ouve a declaração por acaso, fica surpresa e começa a juntar as peças do que está acontecendo ao seu redor. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Enquanto isso, Tânia encontra uma garrafa de uísque vazia e logo desconfia de Jaques. A intuição dela não falha. Convicta de que ele aprontou alguma, Tânia decide tirar satisfações. O confronto entre os dois é inevitável. Ela exige explicações, enquanto Jaques tenta se esquivar, negando qualquer envolvimento com o episódio envolvendo Filipa. Mais tarde, Abel procura Danilo para falar sobre Filipa. Ele expressa sua preocupação com o comportamento da jovem e com a influência de certas pessoas ao redor dela. Juntos, os dois tentam pensar em uma forma de protegê-la sem invadir seu espaço. No final do dia, os sentimentos se misturam entre revelações, confrontos e tensões. Todos parecem guardar algo que ainda não foi dito, e a verdade, como sempre, ameaça vir à tona no momento mais inesperado. Farsa cruel, flagra chocante e corno revoltado. Dona de Mim vira de cabeça para baixo com reviravoltas amorosas explosivas. Prepare-se para fortes emoções nos próximos capítulos de Dona de Mim, a novela das 7 da Globo que promete virar do avesso com traições inesperadas, jogos de sedução e revelações arrebatadoras. A semana será marcada por uma sequência de acontecimentos intensos. Uma mentira descarada de Jaques envolvendo Filipa, um flagra comprometedores entre Leona e Davi e a explosão de revolta de Ryan ao descobrir que foi traído pelo melhor amigo. Nada será como antes. A armadilha de Jaques contra Filipa tudo começa em uma noite chuvosa, quando Filipa decide procurar abrigo na casa de Jaques. Abalada com os últimos acontecimentos, ela resolve se abrir com o ex-namorado do passado, buscando um pouco de paz enquanto o temporal cai do lado de fora. Sozinhos, Jaques aproveita a oportunidade para se aproximar. Com um charme dúbio, ele serve bebida para os dois e começa a jogar seu charme, tentando quebrar a resistência de Filipa com palavras melosas. Durante a conversa, a luz acaba indo embora por conta da tempestade, e Filipa, exausta, adormece no sofá. No dia seguinte, ela acorda confusa, sem saber exatamente o que aconteceu. É quando Jaques planta uma mentira cruel, insinua que os dois passaram a noite juntos. Peraí, eu e você... Swinga pergunta a Filipa, tentando entender a situação. Não tem nada pior para um homem do que ser esquecido depois de uma noite esplêndida como a nossa, responde ele, deixando-a desconcertada e cheia de dúvidas. A falsa insinuação de Jaques promete abalar ainda mais a relação de Filipa com Abel e criar uma tensão explosiva nos próximos capítulos.
flagra escandaloso e expulsão familiar. Na mansão, a confusão é outra. Davi, sempre metido em enrascadas, convida Leona para um passeio. Porém, o carro acaba quebrando no meio do caminho, obrigando os dois a esperarem ajuda dentro do veículo. O problema é que Abel chega de surpresa e encontra o filho dentro do carro, com Leona escondida. Ao exigir explicações, Davi surpreende ao dizer: "Pai, eu não tô sozinho aqui." Leona, então, sai do banco de trás ajustando a roupa, deixando Abel e todos os presentes boquiabertos. A cena é escandalosa. Furioso com o que considera uma traição à confiança da família, Abel reúne todos para uma conversa definitiva. "Eu decidi demitir você, Davi", dispara. Davi tenta manter o tom tranquilo e afirma que o pai não pode demitir um filho. Mas Abel não recua. "Claro que não. Eu tô te expulsando de casa. A decisão do patriarca da família vai gerar um novo racha entre pai e filho e promete agitar a estrutura emocional da mansão." Ryan descobre traição e entra em surto na cadeia. Enquanto isso, longe dali, Ryan vive seu próprio inferno. Preso, ele recebe a visita de Lucas, que não mede palavras ao dar uma notícia devastadora. "Tenho uma parada para te contar. E não é o que você quer ouvir. Teu melhor amigo tá pegando tua mulher. Marlon e Cami tão de casal." A bomba cai como um raio em Ryan, que, tomado pela fúria, amassa seu caderninho de rimas com força, tremendo de raiva. Sem pensar duas vezes, ele liga para Marlon de dentro da cadeia, exigindo respostas. "Ela tá aí? Quero ouvir da tua boca. Assume que tu pegou minha mina. Fala!" grita, transtornado. Marlon, no entanto, nega qualquer explicação, se recusa a discutir e desliga o telefone, especialmente após Ryan tentar falar com o filho, Dedé, que estava ao lado dele. Ryan ouve a voz do menino ao fundo e sente-se traído em todos os sentidos. Eles estavam juntos, os três, família de margarina. "Minha vontade é..." "Desgraçado!" explode, transtornado, em um surto de ódio e frustração. Com 3 núcleos em ebulição, a farsa de Jaques, o escândalo na mansão e o surto de Ryan, Dona de Mim entra em sua fase mais tensa e promete não dar trégua para os corações dos telespectadores. Amores se rompem, mentiras vêm à tona e alianças inesperadas começam a se formar. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Jussara não conseguia conter a emoção ao abraçar Camila com força. Ainda abalada pelos últimos acontecimentos, ela fez questão de agradecer à jovem por ter salvado sua vida no momento mais crítico. Camila, com a humildade de sempre, disse que apenas fez o que era certo. Mas o gesto não passou despercebido por Marlon, que observava a cena com admiração crescente. Seus olhos não escondiam o encantamento que sentia por Camila, tocado tanto pela coragem quanto pela generosidade dela. Enquanto isso, Filipa enfim conseguiu se livrar do feitiço do sapo deixado por Sofia. Após dias atormentada por pequenos infortúnios inexplicáveis, um banho de sal grosso e a ajuda de uma benzedeira colocaram fim ao azar. Ainda assim, a jovem se sentia frágil emocionalmente, especialmente depois de uma conversa sincera com Abel. Ele percebeu que Filipa, por trás da pose firme, estava em conflito com a própria vida, insatisfeita com o rumo que as coisas tomaram, especialmente no campo afetivo e profissional. Dara, por sua vez, teve uma noite difícil. Durante a tão esperada batalha de dança, ela acabou se atrapalhando e saiu do palco visivelmente abalada. Mas ao se encontrar com Jeff nos bastidores, mostrou resiliência. "Eu posso ter caído hoje, mas amanhã me levanto mais forte", garantiu, demonstrando que ainda tinha fogo nos olhos e coragem para recomeçar. Pam andava apreensiva. Ela percebia o crescente interesse entre Camila e Marlon, e por mais que admirasse a amiga, temia que Camila acabasse magoando Léo, seu irmão, que ainda nutria sentimentos por ela. A dúvida sobre como as coisas se desenrolariam começava a pesar. Na escola, o burburinho crescia depois que Dedé, com a espontaneidade de sempre, contou aos colegas que Marlon estava prestes a namorar sua mãe. A notícia se espalhou rápido, causando alvoroço nos corredores. Alguns riam, outros torciam o nariz, mas Marlon e Camila pareciam não se importar com os comentários. Cada vez mais próximos, os dois dividiam olhares, confidências e risos que deixavam claro o laço que crescia entre eles. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro
tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Filipa, ainda digerindo os acontecimentos recentes, recebeu a visita inesperada de Danilo. Ele, com seu charme habitual, tentou se insinuar, mas ela permaneceu cautelosa. Não era o momento de reabrir feridas ou confundir seus sentimentos. Em silêncio, ela voltou a organizar suas coisas, encaixotando sua valiosa coleção de memórias e objetos pessoais. Era como se preparasse o terreno para uma nova fase, mais leve, mais sincera, talvez mais livre. Enquanto a noite caía, Marlon e Camila caminhavam juntos pela praça do bairro, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. O clima era de descoberta, de possibilidades. E embora não dissessem em voz alta, ambos sabiam. Algo especial estava nascendo ali. Uma cena tensa e comovente vai marcar os próximos capítulos de Dona de Mim. Samuel viverá momentos de desespero ao flagrar sua avó, Rosa, iniciando sem querer um princípio de incêndio na cozinha da mansão de Abel. A situação, que poderia ter terminado em tragédia, acabará revelando de forma ainda mais dolorosa os sinais do avanço da confusão mental da matriarca, que insiste em esconder seus lapsos para preservar sua independência. Tudo começa em um dia aparentemente comum. Rosa, nostálgica, decide revisitar o passado ao preparar uma receita antiga que costumava fazer para a família. No entanto, ao tentar reviver esses momentos, ela se perde entre memórias confusas e esquecimentos perigosos. Determinada, separa os ingredientes e acende o fogão, mas se distrai enquanto busca um utensílio no armário. Um dos panos de prato, pendurado próximo à chama acesa, começa a queimar lentamente. A fumaça sobe discreta no início, mas logo o cheiro de queimado invade o ambiente. Absorvida pelas lembranças, Rosa não percebe nada. Continua cantarolando uma velha música enquanto mistura ingredientes e relembra em voz baixa histórias do passado. O cheiro forte de fumaça, no entanto, não passa despercebido por Samuel, que entra na cozinha com uma expressão preocupada. Vó, o que a senhora está fazendo? Pergunta ele, franzindo o nariz ao perceber o cheiro estranho. Rosa, sem entender o alarme, responde com naturalidade. Tô fazendo aquele doce que você adorava quando era pequeno, mas ainda nem acendi o fogão. Nesse instante, Samuel percebe algo se mexendo com intensidade no canto do fogão. Ele vira o rosto e seus olhos se arregalam. O pano está em chamas. Meu Deus, tá pegando fogo! Grita ele, correndo para agir. Sem perder tempo, o rapaz arranca o pano com rapidez e o joga na pia, abrindo a torneira para apagar o fogo com a água corrente. O barulho do tecido encharcando e o vapor quente se misturam à tensão no ar. Rosa congela. Por um momento, ela não entende o que está acontecendo e depois encara o neto com um olhar de quem desperta de um transe. Mais um pano de prato para a coleção dos torrados. É o que mais acontece aqui, diz ela, tentando esconder o nervosismo com um sorriso forçado. Samuel, no entanto, não disfarça a inquietação. Vó, a senhora não percebeu o que estava acontecendo? Pergunta ele, tentando manter a calma. Claro que percebi, mente Rosa, tentando se recompor. Eu só não sou desesperada como você. Cozinho desde os 12 anos, menino. Isso aí não foi nada. Agora vem, come um docinho que tá quase pronto. Desconversa, dando um beijo na testa do neto e saindo da cozinha com passos apressados, como se quisesse fugir da própria vergonha. Samuel fica parado, confuso e aflito. Ele observa a pia ainda fumegante e sente um aperto no peito. Aquela não foi a primeira vez que Rosa demonstrou sinais de confusão, mas até então, ele sempre achava que eram apenas esquecimentos normais da idade. Agora, porém, percebe que a situação pode ser mais séria do que imaginava. Enquanto isso, no quarto, Rosa se tranca e desaba. Longe dos olhares da família, deixa cair a máscara de firmeza que mantém o tempo todo. Senta-se na beira da cama, passa a mão pelo rosto suado e murmura para si mesma. O que está acontecendo comigo? Pela primeira vez, admite para si que está perdendo o controle. O episódio do fogo não foi apenas um descuido. Foi um sinal de que sua mente já não é mais a mesma. A sensação de impotência e medo toma conta dela. Do lado de fora, Samuel caminha pelo corredor pensativo. Ele se lembra de outras ocasiões recentes. A vez em que Rosa esqueceu uma panela no fogo, o dia em que se confundiu com os remédios, ou quando chamou por alguém que já havia falecido há anos. Até então, eram episódios isolados, mas agora ele junta as peças e sente que precisa tomar alguma atitude.
Mas como conversar com uma mulher tão orgulhosa, tão acostumada a comandar tudo e todos? A tensão entre querer ajudar e não ferir o orgulho da avó será um dos dilemas de Samuel nos próximos capítulos. A cena evidencia com sensibilidade um tema delicado: o envelhecimento e os efeitos da perda de autonomia. Dona de Mim mostra, com verdade e emoção, como os laços familiares são colocados à prova diante da vulnerabilidade de quem sempre foi o pilar da casa. Esse momento promete emocionar o público e abrir espaço para discussões importantes sobre cuidado, afeto e os limites entre proteção e respeito.